Uma boa noite a todos. Eu sou Yalorixá Mila Doxum, do terreiro Ile Axé Ibaú Pará, Templo Natural Axé Flor de Ouro e Maria Padilha. Sou presidente do Ponto de Cultura Instituto Afrocultural Axé Flor de Ouro. E esse projeto se chama Homodeitans, Entre Panos e Histórias. É um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, a SEC, e ele é um projeto aprovado via a Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Então, isso que nós vamos realizar hoje e amanhã, esse webinário, ele é parte integrante do projeto Homodeitans. O que seria o Homodeitans? Homode significa criança, e Itan significa história, contação de fábulas, de lendas. A proposta do projeto Homodeitans, ele é da coordenação de Sue Inoue, e a ideia é levar os Itans, as histórias, as fábulas e os mitos da nossa religiosidade, da nossa cultura para dentro das escolas. Então, esse projeto ele nasce da ideia da Lei 10.639, que é o conhecimento da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. E aí nós realizamos algumas oficinas junto às crianças nas escolas daqui do nosso município de Matinhos. E foi muito interessante levar Itãs, né, levar histórias da nossa cultura, da nossa religiosidade para dentro da escola, contar um pouco da nossa cultura e apresentado a partir de fantoches. Houve também a oficina para que as crianças aprendessem a fazer os fantoches. E com o uso de fantoches foram contados os Itãs, as lendas africanas dos orixás, né, das divindades africanas. Então, quem trabalhou nessa etapa do projeto foram a Su, né, que é a coordenadora do projeto, além da Luísa, a Pietra e o Gabriel, que fizeram parte dessa fase do projeto de levar até as escolas a contação de histórias. E agora, nessa segunda fase, nós elaboramos vídeos onde essas mesmas histórias, contadas a partir dos fantoches de pano, passam a ser divulgadas a partir do YouTube. Então, no sábado vai ter o lançamento, né, de algumas dessas histórias, desses Itãs, que contam sobre os orixás, e vai estar disponível pelo YouTube do Instituto Axé Flor de Ouro. Além disso, trabalharam também no projeto, em toda a elaboração das etapas do projeto, a necessidade de uma equipe toda formada por pessoas do Instituto, membros do terreiro, membros do Ile Axé Ibaú Pará. E aí trabalharam, então, na fotografia o Vini Tavares, como social media, que é de Mãe Elisa, como designer e editor de vídeos, o Pedro, do Fono de Logon Edé, e na produção dessa webinar também trabalharam a própria Su, além da Mãe de Nico, e na produção dos vídeos trabalharam a Nica e o Ogan Júnior, além da de Nico. Então foi uma equipe bem grande, formada por membros do próprio terreiro, que participaram, né, da criação, da elaboração desse projeto. E agora, como etapa final do projeto, a gente traz um pouco dos conhecimentos a respeito da nossa cultura. Então, hoje, a gente vem para falar como o terreiro pode ser um espaço de produção de conhecimento, de saberes, de fazeres culturais. Então, hoje a gente vai falar sobre todas as manifestações e expressões artísticas que nascem de dentro do terreiro. Tá? Então, vou começar agora a apresentar através de slides, e aí eu peço que todos vão acompanhando. E quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas, pode ir mandando pelo chat aqui da nossa conversa. E aí a mãe que é de Lisa está acompanhando aqui comigo, ela vai ler depois as perguntas para eu responder para vocês. Conforme eu for explicando sobre as manifestações culturais, quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, pode fazer.
Lembrando que eu estou apresentando aqui essas manifestações culturais e eu acredito que diversas pessoas que estão aqui participando fazem parte, né, de diversas dessas manifestações. E se tiverem alguma contribuição a fazer e quiserem alguma fala, a gente também pode abrir para uma fala, tá bom? Então, primeiramente, deixa eu fazer aqui a transmissão, compartilhamento. Como que eu compartilho aqui? Mas eu queria abrir só a tela mesmo de sim. A senhora vai lá naquela Twitch. Abre lá abre o PowerPoint. Volta lá do início. E volta do início do... Todos conseguem visualizar? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que falar do terreiro como um espaço de produção de saberes e fazeres culturais. Enxergar o terreiro, em primeiro lugar, como o território do terreiro é assumir o terreiro como um espaço de proteção e preservação cultural, socioambiental e de resistência. É compreender que a diáspora dos terreiros ela assume o papel de reterritorialização da cultura africana no Brasil. Ou seja, ao serem sequestrados do seu território na África, os nossos ancestrais ressignificaram e construíram as formas de manter viva a cultura, marcando o Brasil com a sua identidade. Além disso, o terreiro funciona como um espaço não somente de práticas religiosas e de fé, mas com ações comunitárias, ações sociais, de acolhimento, de segurança alimentar, proteção para a comunidade, atuando com função sociopolítica. Então, para além disso tudo, o território terreiro vai além de seu espaço físico, do seu endereço, porque ele vai abarcar na cultura a preservação da natureza, o que inclui as matas, as águas, praias, pedreiras, cachoeiras, como se todos os espaços da natureza fossem parte do território do terreiro. Então, o terreiro ele não se resume ao espaço físico onde ele está localizado. Ele vai muito além disso. A diversidade cultural das expressões afro-brasileiras, ela é um resultado dessa intervenção, né? Dessa participação que dos povos africanos trouxeram e que aqui eles foram criando novos mecanismos, novas técnicas, novas formas de manter a sua cultura. Então, o terreiro, enquanto um espaço físico, ele tanto é um espaço para a cultura do sagrado, né, da nossa ancestralidade, mas também das práticas culturais, das práticas festivas. Então, quais são as principais manifestações, as principais expressões que a gente encontra nos terreiros? Então, primeiramente, quando a gente fala em expressões que nascem de dentro do terreiro, a gente fala de música e de ritmo, né? Então, o repertório sonoro,
da religiosidade de terreiro, seja qual for a vertente, qual for a religião que tem a matriz africana, é o atabaque. Ele é a base de toda a musicalidade e da percussão. Ele dá origem aos ritmos que são utilizados dentro dos terreiros e que partem para fora do terreiro para criar novas expressões artísticas e culturais. A dança e o corpo também fazem parte dessa questão de encenação coreográfica, dos mitos, dos itãs, né, das próprias lendas, e são formas de preservar a memória ancestral através do corpo, do gesto, da memória muscular, né, a memória que o nosso corpo tem do que os nossos antepassados fizeram. É muito natural para nós que somos povos de terreiro e para as pessoas que nascem no Brasil em geral se apropriar da cultura que vem do toque do ritmo afro-brasileiro. É como se já estivesse enraizado no Brasil inteiro o ritmo afro-brasileiro. Outra coisa importante que tem a ver com as expressões que nascem dos terreiros é a oralidade. O conhecimento é a transmissão de forma oral, né, passado no boca a boca. Ela é uma forma de transmissão de conhecimento que estimula a memória e a prática cotidiana. Ela responsabiliza cada indivíduo pela preservação da transmissão da cultura. Então, a ideia de transmitir oralmente a nossa cultura também é muito forte, muito importante no quesito que toca a respeito de transmitir o que sai de dentro do terreiro. Porque o conhecimento que brota do terreiro, tanto o musical, o gestual, o coreográfico, né, os ritmos, as danças, as músicas e as práticas, não somente as sagradas, as religiosas, é de conhecimento oral, né? Não é um conhecimento que ele está escrito para ser feito conforme está escrito, ele é para ser vivenciado, e vivenciado no próprio corpo. Então, a oralidade, ela conversa com o corpo enquanto instrumento. E outra coisa que também faz parte das expressões dos terreiros é o artesanato e a estética. Então, quando a gente fala de artesanato e de estética, a gente está falando de indumentária, né, as vestimentas, as roupas características de terreiro. A gente está falando da culinária própria de terreiro, porque a culinária de terreiro ela é muito característica. Estamos falando dos grafismos africanos que fazem parte do cotidiano brasileiro, estão expostos em diversos lugares. Falamos também das máscaras e das fantasias que são utilizadas pelo imaginário popular. E tudo isso são expressões identitárias que transbordam para a sociedade, né? Elas são base dos hábitos e tradições por todo o país. Então, não se resume somente ao conhecimento de terreiro, mas se torna um conhecimento brasileiro. E aí, como a gente está falando de Itãs, eu gostaria de falar um pouco, antes de eu começar a falar sobre as expressões, né, as manifestações, a gente precisa lembrar as características das manifestações. Então, podemos ver que esse encontro de hoje ele vai falar especificamente de todas as manifestações culturais, né, as produções de saberes, artes, modos de vida, que nascem como resistência dentro dos terreiros e elas transbordam para o Brasil inteiro. Então, essas manifestações culturais, elas têm alguns elementos em comum. Um deles é o tambor, né? É a musicalidade através da percussão. Então, observem que todas as manifestações, todas as expressões que a gente vai conversar hoje, todas elas têm o tambor como base, né? O toque da percussão é base para todas essas expressões culturais. E aí, para a gente começar essa conversa, eu vou até dar uma minimizada aqui para olhar para vocês. Vocês conseguem me ver? Então, assim, tem uma lenda, né, um Itã, já que o nome do nosso projeto é Homo de Itãs, eu acho importante eu trazer esse Itã para vocês antes da gente começar a falar sobre as expressões que nascem do terreiro a partir do tambor. Então, conta uma lenda
que uma divindade chamada Ária, ela tinha um macaquinho, né? Então, vários macacos brincavam com o macaquinho da Ária. E os macacos resolveram que eles queriam subir até a Lua. Eles achavam a Lua muito bonita e eles queriam dar um jeito de subir até a Lua e trazer ela para o chão, porque eles queriam brincar com ela, porque ela era muito bonita. Então, a Ária, como protetora, né, do seu macaquinho, ela falava que não tinha como subir na Lua. Mas eles traçaram um plano. Os macaquinhos resolveram que eles iam fazer uma fila e um subir nas costas dos outros até alcançar a Lua. E aí o macaquinho de Ária conseguiu subir até a Lua. E quando ele alcançou a Lua, ele ficou tão feliz que ele não queria mais ir embora da Lua. Ele queria ficar morando na Lua. E a Lua gostou tanto dele que ela deu de presente para ele um tambor. E ele começou a tocar o tambor, feliz da vida e muito contente. Ele ficou muito tempo brincando com a Lua, tocando o tambor para a Lua. Ele aprendeu a tocar o tambor. E até que um dia ele começou a sentir saudade dos outros macaquinhos que não conseguiram chegar até a Lua, que fizeram pezinho para ele subir até a Lua. Ele começou a sentir saudade dos outros amiguinhos e começou a sentir saudade de Ária. E aí ele disse para a Lua que queria voltar, que ele queria ir embora. E aí a Lua falou que ia dar um jeito dele voltar, mas que na descida de volta para a Terra ele não podia tocar o tambor de jeito nenhum. Aí ela colocou ele, amarrou o tambor dele numa corda e ele foi sentado no tambor, foi descendo, e a Lua foi descendo ele, mas ele não podia tocar o tambor. Só que na metade do caminho ele ficou tão empolgado que ele estava voltando a encontrar os amiguinhos dele, os macaquinhos, que ele acabou tocando. Quando ele tocou, a Lua achou que ele já tinha chegado na Terra, e aí ela cortou a corda. E no que ela cortou a corda, ele caiu. Né? Ele caiu de uma altura muito, muito, muito alta. E aí a Ária encontrou ele na mata todo machucado, porque ele caiu e viu o tambor dele. Aí a Ária levou ele, né, para os curandeiros, né, da cidade, e curaram ele, que tinha se machucado muito. E aí ele tocou o tambor e mostrou o que ele tinha ganhado da Lua. E a partir dali, todas as festividades que aconteciam na tribo usavam o tambor. O barulho do tambor do macaquinho de Ária fez com que outras tribos, outras aldeias se interessassem e aí começaram a construir tambores. E a partir daí o toque do tambor ele servia tanto para avisar perigos, quanto para festividades, quanto para comemorar nascimentos, quanto para comemorar casamentos, e acabou se tornando um instrumento totalmente necessário para tudo que envolvia a cultura, para tudo que envolvia a vida na África inteira, porque foi se espalhando o barulho do tambor por todas as tribos, aldeias, cidades e estados, e ao redor da África toda o tambor se tornou um bem comum, um instrumento comum. Então eu começo contando esse Itã, porque o nosso projeto se chama Omodê Itãs, para contar para vocês que o tambor, de fato, é uma das coisas mais importantes da nossa cultura de terreiro e transborda para as manifestações culturais que a gente vai conversar hoje. Outra coisa além, né, do tambor é a indumentária ou vestimenta, ou que a gente comumente chama na cultura popular a fantasia. Então, as indumentárias e vestimentas tradicionais, elas não excluem pessoas por gênero, né? Elas acabam se tornando uma parte das manifestações que vai envolver como que a pessoa se reconhece. Se ela se reconhece no masculino ou no feminino, ela ganha o direito de usar a indumentária dentro daquilo que ela se sente mais confortável. Isso é uma das coisas mais bonitas da aceitação da nossa cultura religiosa que transborda para as manifestações culturais. E outra coisa que também é muito importante, que vocês vão ver agora, a partir desse entendimento, é que todas as manifestações culturais, em sua maioria, elas são feitas em roda. Né? Elas são semelhantes às formas litúrgicas das religiosidades de matriz africana. Então, tudo feito em roda no sentido de retornar ao antepassado. Né? A gente
a roda no sentido anti-horário, ou a roda em forma de... O círculo em si traz para a gente Exu. A palavra Exu significa esfera, porque o Exu representa o mundo todo, representa tudo que pode ser feito em coletivo e traz também um pouco da filosofia religiosa de matriz africana, que é a ideia de que não somos sozinhos, nós somos agregados, nós somos juntos e somos muito. Então, tudo é feito em roda. E a partir de agora, vocês vão começar a perceber que isso transborda também para as manifestações culturais, como, por exemplo, a capoeira, né, que é a primeira que a gente vai falar. Então, que fique claro aqui o termo manifestação cultural. A manifestação cultural é a expressão de tradições, crenças, artes e modos de vida que definem a identidade de um grupo ou povo. Ela abrange festas, danças, música, artesanato, culinária e rituais que são passados entre gerações promovendo pertencimento. São expressões que elas permanecem vivas. Frequentemente, elas são imateriais, elas não dependem exclusivamente dos bens materiais para acontecer, e elas preservam a memória e a história, tanto do local onde elas nascem, quanto os locais para onde elas foram transmitidas. E elas representam, aqui no Brasil, uma mistura de povos, a mistura do povo africano, que chegou sequestrado e escravizado, com a mistura do povo indígena, e também com uma boa parte do povo europeu, ibérico. Então, vai ser a união de todas essas culturas que vai trazer, vai formar o patrimônio imaterial de manifestações culturais do Brasil. Então, a manifestação cultural são saberes e práticas que dão forma à criatividade popular, artística, cênica e musical. Aí a gente vai passar a falar agora da capoeira, né? A capoeira como uma das expressões de maior expressão de conhecimento. Ela é uma das mais populares, uma das mais conhecidas, né? Então a capoeira ela é uma arte que tanto pode ser considerada uma arte marcial, quanto ela pode ser considerada luta e também pode ser considerada uma dança. E também envolve espiritualidade. Então, a capoeira, no dicionário, ela significa, é uma palavra tupi, né? Uma palavra de origem tupi, que seria copoeira, de co significa roça, e poeira, que já foi. Então, significa que já foi roça. Seria uma área de mato, é uma roçada, um espaço que é queimado, né? Uma parte do cultivo que é feita uma roça e que vai se renovar. Então, capoeira virou capoeira e é uma palavra tupi. Então, primeiramente, ela é indígena e aí as práticas da capoeira, elas são de origem africana, né? Essa palavra que significa o que foi mata, ela vem, né, por meio da conexão de co e de poeira, e ela vai aludir às áreas de mata rasa no interior do Brasil, onde era feita a agricultura indígena. E, posteriormente, a agricultura feita durante a escravidão. Então, quando os africanos começam a se tornar fugitivos da escravidão e criar os quilombos, eles acabam se agregando aos indígenas, né, em seus espaços, e com isso, esses espaços de vegetação rasteira, esses espaços onde eles estavam em fuga do encalço dos capitães do mato, acabam se tornando os espaços para a prática da capoeira. Então, a capoeira é uma manifestação cultural que envolve elementos de dança, arte marcial, música, jogo e religiosidade também. Então, ela foi protagonizada pelos negros escravizados, como uma forma de resistência à opressão, né? Porque como ela também se apresenta em forma de luta, a prática da capoeira era para autopreservação e para autodefesa. Então, ela se caracteriza por golpes e movimentos complexos e ágeis que, primeiramente, eles vão envolver chutes, rasteiras, cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, e também se desenvolvem para acrobacias e brincadeiras, né? A capoeira ela se distingue de outras artes marciais porque ela se baseia na musicalidade. Então, toda parte da capoeira ela vai ser
toda trabalhada na musicalidade, também na dança. Ela vai ter todo a ginga como o fundamento principal. Então, na capoeira, essa seria a característica que diferencia ela de outras artes marciais, que é o fato de que ela usa também a dança, né? Então, o principal instrumento musical da capoeira, além, lógico, do tambor, que a gente já conversou, é o berimbau, né? O berimbau, ele é tido como esse principal instrumento. Ele pode ser utilizado tanto junto com o tambor, como ele pode ser usado sozinho. E o berimbau, ele é um arco de madeira, né? Que ele é composto por uma corda de aço, uma verga, né? Que é a própria madeira, e uma cabaça. Então, ele é tocado com um dobrão, que pode ser uma pedra, uma moeda, ou outro tipo de dobrão, e é utilizado uma baqueta, né, que no candomblé, por exemplo, nós chamamos de atori ou agdavi. Então, essa baqueta, inclusive, essa baqueta de madeira, ela é usada em diversas outras formas de manifestação musical. Daí, além disso, ele é acompanhado pelo cachixi, que é uma espécie de chocalho feito de vime, recheado com sementes. E o berimbau, ele é o instrumento principal da capoeira, ele é o que distingue a capoeira. Então, o cachixi, enquanto esse cestinho de vime cheio de sementes, também pode ser usado conchas para realizar, ele vai fazer o papel de chocalho. E acompanha o tambor, acompanha também o agogô, que seria 2 cones metálicos, né, que no candomblé é chamado de gan, e o atabaque, né? O atabaque seria o tambor que é utilizado na capoeira. O atabaque é um tambor que ele é cilíndrico, né, com a parte de cima mais larga, e ele é revestido com couro, né, couro de animal. Além disso, também na capoeira é utilizado o pandeiro, e o pandeiro ele faz parte desses instrumentos, mas o pandeiro ele já é mais recente na capoeira, né? Inicialmente era o atabaque, o cachixi e o berimbau. E o mais importante que a gente precisa lembrar da capoeira é que ela foi reconhecida como patrimônio cultural né, pelo IFAM, pela Unesco, e mundialmente, né, e foi em 2014, e pelo IFAM foi em 2008. Né? Então, ela é uma celebração de mistura de cultura com arte marcial. Então, por isso teve o reconhecimento como patrimônio cultural. Ela vai se dividir com três espécies, né? 3 tipos de capoeira, que seria a capoeira Angola, a capoeira regional e a capoeira contemporânea. A capoeira Angola é considerada a mãe da capoeira e ela é a mais próxima do original que foi criada dentro dos quilombos. Ela vai ter movimentos lentos, ela vai ser mais rasteira, mais próxima do chão, e ela vai ter mais malícia, mais estratégia no contato. A capoeira ela é sempre dançada ou lutada em pares, né? É formada a roda ao redor dos instrumentos musicais e é de 2 em 2 que é feita a dança da capoeira ou a luta da capoeira. Aí a capoeira regional, ela foi criada pelo mestre Bimba. Mestre Bimba trouxe algumas coisas, alguns elementos diferentes para a capoeira. Ele tornou a capoeira mais popular, mais aceita socialmente, porque até então a capoeira era proibida, né? Ela era tida como vadiagem e por conta disso muitos capoeiristas iam presos. Então o mestre Bimba foi traçando novas estratégias, novos movimentos acrobáticos, novos golpes, regras diferenciadas para apresentar a capoeira como cultura e facilitar a aceitação da capoeira. Então, ela se torna uma luta mais objetiva, ela já é realizada em pé, né? Os golpes e a dança toda é feita mais em pé, não tão rasteira quanto a capoeira Angola. E aí a capoeira regional acaba sendo a mais conhecida, a que sai para fora do Brasil, a que é apresentada em diversos lugares e acaba se tornando uma grande expressão cultural do Brasil, a capoeira, através da capoeira regional. E aí, muito recentemente, em 1970, nasce a capoeira contemporânea, que ela vai misturar
o tradicional da Angola com a capoeira regional. E aí o foco dela seria já no sentido de levar a capoeira como luta para que ela se torne, inclusive, um dos esportes reconhecidos nas Olimpíadas, né? Seria a capoeira contemporânea quem vai levar, esse estilo mais dinâmico vai levar a capoeira para as Olimpíadas. Então, a roda de capoeira ela foi registrada como bem cultural pelo IFAM em 2008, só corrigindo, e em novembro de 2014 ela recebe o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Né? Então, essas são as vertentes da capoeira. Isso é o interessante, o bacana de entender sobre a capoeira. Como a gente tem muitas expressões para falar, acho que isso seria só um básico para a gente saber a capoeira, como ela nasce de dentro da nossa cultura afro-religiosa. Ela vem, ela parte dos quilombos, né, dos fugitivos da escravidão e também da necessidade de proteção do povo que trouxe a nossa religiosidade. Agora nós vamos falar... Consigo passar. Vamos falar do samba. O samba é um gênero musical e também uma dança brasileira que surge no Rio de Janeiro ali no início do século XX. E acredita-se que as primeiras formas do samba, as primeiras manifestações aproximadas do samba, elas surgem na Bahia, a partir da fusão de ritmos africanos e batuques. Mas a partir do final do século XIX, ali, início do século XX, o samba ele se consolida no Rio de Janeiro, especialmente ali nas comunidades afro-brasileiras. E aqui é importante dizer que a gente fala sobre final de escravidão, começo de consolidação da população brasileira recém-liberta, e aí da formação de favelas e de espaços periféricos. E aí essas manifestações culturais que envolvem o samba estão relacionadas um pouco com isso, né? O novo estilo de moradia das pessoas negras que já não tem mais o espaço de moradia dentro das fazendas, dentro da alta sociedade, então precisam migrar para morar, para viver nas periferias. Assim nasce o samba. A origem do samba ela é banto, né? Ela vem ali da língua banta falada em Angola, que é da palavra semba. Semba significa umbigada. Então, a dança do samba que existe hoje, que a gente vê em escolas de samba, em rodas de samba, ela nasce ali da cultura de Angola e deriva da umbigada, que era uma prática de dança onde se aproxima o ventre um do outro. Né? Então, vem dessa língua banto e o significado é estar animado, excitado. E o primeiro samba, que foi gravado, né, depois de muito tempo ali constituindo essas rodas para composições de samba, com letras, com músicas que contam a história ali da periferia, o primeiro samba registrado foi pelo telefone no ano de 1916. Ele é de autoria de Ernesto Joaquim Maria dos Santos, que a gente conhece como Donga. Acho que muita gente aqui vai se lembrar quem é o Donga quando a gente fala sobre samba, né? Então, o samba ele vai derivar de outros ritmos africanos, né? Principalmente ali de Congo e de Angola, né? Da cultura banto, e vai misturar a tradição do lundu e também vai trazer o coco e o samba baiano, que também vai nascer mais ou menos nessa mesma época. E a mãe do samba é conhecida como Tia Ciata. Ela é uma baiana que migra para morar no Rio de Janeiro e ela teve a sua casa de axé, né? Ela é uma mãe de santo e, inclusive, ela ficou conhecida muito expressivamente por conta das práticas espirituais que ajudaram pessoas muito influentes, né? Pessoas de grande expressão na política, de grande expressão figuras públicas que foram ajudadas pela Tia Ciata, e por conta disso, o espaço da casa da Tia Ciata é um lugar onde a cultura afro-brasileira, a expressividade afro-brasileira, ela digamos, passa batido, a polícia não incomoda,
porque, no geral, a lei da vadiagem impedia que se praticasse qualquer tipo de manifestação cultural afro. Então, o marco inicial, que se conhece como, de fato, samba, vai ser essa música pelo telefone, que foi feita pelo Donga, ela foi registrada em 1916 e lançada em 17. Então, ela é o primeiro samba gravado, a partir daí o samba passa a ser popular em todo o Brasil. E o samba, ele nasce da resistência também, porque inicialmente ele é reprimido pela polícia, e aí é visto com preconceito pela elite, pelas pessoas abastadas, e depois ele vai ganhando popularidade, ele vai fazer parte dos carnavais que na época eram festividades privadas da alta sociedade. Os principais instrumentos musicais do samba são o pandeiro, a cuíca, o surdo, o tamborim, o agogô e o cavaquinho. Então o samba também usa, além dos instrumentos de percussão, ele usa o cavaquinho como instrumento de corda. Aí do samba vai ter algumas variações que a gente vai falar depois. Samba de roda, samba de terreiro, o samba enredo das escolas de samba, o pagode, o samba canção e a bossa nova. Então todos esses acabam ficando conhecidos como expressões muito importantes da cultura brasileira. O samba acaba sendo a música característica do Brasil. E a celebração do samba, o Dia Nacional do Samba, é dia 2 de dezembro. Então o samba, ele vai ser uma expressão que vai levar o nome do Brasil mundialmente, né? Seria uma característica fundamental da cultura brasileira é o samba, e nasce de dentro dos terreiros. A escola de samba mais antiga do Brasil, ela é a Portela, né? É um dos lugares onde nasce o samba que a gente conhece até os dias de hoje, que depois vai trazer todas essas outras formas de samba, o samba de roda, o pagode e todas essas outras manifestações de estilos de samba. Então, ele nasce lá na Bahia, lá no século XIX, mas ele vai para o Rio de Janeiro e é onde ele se estabelece. E dali ele vai partir para o Brasil todo. Então, além dos instrumentos que eu falei, também temos o tamborim, o ganzá, o repique, o reco-reco, a caixa. E aí, dentro das escolas de samba, ele começa a ganhar uma base harmônica de metais, né? Ele vai também ter flauta, trombone, trompete, teclado, baixo. Ele vai sendo enriquecido de instrumentos musicais ao longo dos anos. E agora vamos falar sobre o jongo. O jongo, ele vai nascer no sudeste do Brasil, mais especificamente ali no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. E ele é uma forma de expressão que vai combinar música, canto, dança e percussão. E a raiz dele também é dos povos banto. Historicamente, na experiência dos escravizados também, né? O jongo, ele também é conhecido com outros nomes, como, por exemplo, o caxambu. Acho que todo mundo já ouviu falar da dança do caxambu, é uma outra forma de jongo. Outro nome é corimá e outro nome é tambu. Tambu, batuque ou tambor. Né? Então, tem vários nomes pelos quais o jongo é chamado ao longo do Brasil. No Sudeste, ele é mais conhecido mesmo como batuque ou tambor. E ele é uma dança de roda, né? É feita uma roda ao redor, e aí um casal, né, uma dupla, vai se apresentar no centro da roda, dançando em sentido contrário aos pontos do relógio, no caso, no sentido anti-horário, retornando aos ancestrais. E ele é acompanhado por instrumentos como os próprios tambores e a cuíca. Né? A cuíca, ela é muito importante no jongo. E as letras do jongo, elas vão abordar temas assim do cotidiano da comunidade, vai falar sobre o que a comunidade vive, as experiências da comunidade. Como ele foi criado no período da escravidão, ele vai começar as primeiras cantigas do jongo, as primeiras músicas do jongo, elas vão falar sobre o período da escravidão e o período da fuga para os quilombos também. Ele é considerado um dos ritmos precursores do samba, então o jongo é vô do samba, né? Foi a partir do jongo que foram criadas outras expressões, e aí nasce o samba.
e ele é um fundamental na formação da cultura popular brasileira. Então, ele está presente nas comunidades do Sudeste. Nós temos aqui no Paraná o grupo folclórico afro-brasileiro Kumbela Zazi, que é do Tata Cajamungongo, ele é o líder da comunidade, é uma comunidade de terreiro Angola, que tem a prática do jongo como uma das práticas do ponto de cultura, porque o Kumbela Zazi é um ponto de cultura, né? É o ponto SESCA, né? O Centro Espírita Sete Cruzes das Almas, é um ponto de cultura em Piraquara, e aqui do Paraná, e eles têm a prática do jongo, juntamente com a prática da capoeira. Então, o jongo ele é realizado com metáforas cantadas que parecem com ponto de umbanda, né? Parece, mas não chega a ser ponto de umbanda. E aí são os atabaques que são utilizados, mas são atabaques diferentes dos atabaques utilizados na religião. Eles são troncos de madeira cobertos com couro de animal, que são chamados de tambu, caxambu, e o candongueiro é a pessoa que vai tocar os tambores. E o jongo também, os tambores são aquecidos para começar a roda de jongo. Né? O instrumento principal, que é o caxambu, é o tambor grande, o pequeno é o candongueiro. E aí tem também a angoma puita, que é uma cuíca artesanal, também é feita do mesmo jeito que o tambor. E o chocalho é chamado de guaiá. Ele é feito de folha de Flandres ou então de latinha usada. E o guaiá, ele tem o nome, esse nome é um nome de um crustáceo. A gente não vai falar o nome, porque nós, da nossa cultura, não falamos esse nome, né? Ele parece com esse animal, com esse bichinho que a gente não fala o nome. E é por isso que ele leva o nome de guaiá. Justamente a gente não fala o outro nome pelo qual o bicho é conhecido. Então, por isso ele é chamado de guaiá. Então, esse instrumento musical, ele tem o formato desse bicho, mas ele é um chocalho, né? Ele tem o mesmo efeito de um chocalho de latinha. O jongo, ele foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, fazem 20 anos. E ele permanece uma resistência de cultura negra levada adiante por descendentes de pessoas escravizadas de origem banto, especialmente do Congo, Angola e Moçambique. Antes de eu passar adiante, alguém quer fazer alguma pergunta sobre a capoeira, o samba ou o jongo? A Lisa está de olho aqui nas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode se manifestar, que o próximo que a gente vai falar agora é o maracatu. Alguma pergunta? Não? Podemos avançar? O maracatu ele vai nascer no século XVIII, no estado de Pernambuco. Então, durante o período ainda da escravidão, nasce o maracatu. Ele é um movimento da cultura popular que envolve a música, envolve a dança e também envolve a história. Né? Ele vai ser acrescentado de figurinos extravagantes que vão trazer um pouco da cultura africana, da cultura indígena e da cultura portuguesa. Então, ele surge ali no período colonial. Ele é uma forma dos escravizados recriarem suas tradições nos seus reinos africanos, né? Remeter aos reinos africanos, usando os tambores como códigos secretos. E mais tarde ele se torna uma celebração de carnaval como um ato de resistência e autoafirmação. Ele é um dos mais importantes ritmos do Nordeste. Ele tem raízes, né, na cultura africana, indígena e europeia, mas ele fortalece a identidade negra em primeiro lugar. E no sincretismo ele vai misturar elementos religiosos do candomblé, a música, a dança, a teatralidade, com as figuras como o rei, a rainha, o porta-estandarte da cultura europeia. Então, os tipos de maracatu são o maracatu nação, que é um maracatu chamado de baque virado. Ele é mais antigo, ele envolve cortejos reais, ele tem os tambores grandes, como aparece aí na foto, que é alfaia, né? E ele tem um ritmo muito marcante. O som dos tambores de maracatu
bate no coração. É impossível uma pessoa que vê um maracatu, que assiste uma apresentação de maracatu, não sentir o chamado do tambor dentro do coração. Temos também o maracatu rural, que é o maracatu baque solto, que ele é mais ligado ao campo. E aí ele vai trazer bonecos gigantes, como, por exemplo, o caboclo de lança, que é uma celebração da colheita. E ele é uma manifestação cultural que tem a sua expressão mais antiga, datada de 1711. As origens são incertas, mas relacionam com o candomblé e com a coroação dos reis do Congo. Então ele está muito ligado também à congada, que a gente vai falar depois. E entre os seus fundadores esteve Laureano Manuel dos Santos, era um ex-escravizado que ele liderou o grupo dele por mais de 4 décadas. E também o Luiz de França, que é filho do Laureano, assumiu o grupo Leão de Coroado em 1954. Ele só deixou o posto em 97, que foi o ano da sua morte. E aí foi quando se instituiu o Dia Nacional, o Dia Estadual do Maracatu, a partir de uma lei. Uma lei de 97, a lei número 11.506, institui o Dia do Maracatu, o Dia Estadual do Maracatu, lá em Pernambuco. É uma lei estadual. Então, fundado no dia 5 de janeiro de 1918, o grupo Cambinda Brasileira é o maracatu rural mais antigo em atividade ininterrupta até os dias de hoje e é o único a manter a sua sede lá na zona rural, no que chama Engenho Cumbe, em Nazaré da Mata. A trajetória, a própria história do baque solto, ela surgiu na zona da Mata Canavieira de Pernambuco. Gente, se alguém aqui for de maracatu e tiver mais contribuições ou achar que eu estou falando qualquer coisa errada, por gentileza, traga informações para a gente, porque isso é um estudo. Então, os negros escravizados trouxeram esses elementos culturais do Congo. A tradição do Congo evidencia a coroação dos reis e rainhas e se expressa por meio das danças em referência a práticas religiosas, guerras e festas da coletividade. Desenvolveu-se um processo de afastamento dos aspectos originários das coroações do Congo e uma formulação de elementos culturais por meio de uma miscigenação. Então, nesse contexto, nasceu o maracatu. Ele reinterpreta essa coroação de rainhas e reis africanos, mas ele também traz esses elementos mais europeus, né? A vestimenta, o vestuário também buscando um pouco do europeu. Então, o maracatu nação ou baque virado é o mais antigo, se caracteriza pela representação do cortejo real e o grupo percussivo, com esses elementos mágicos e religiosos. As religiões de terreiro, como, por exemplo, o candomblé ou o Xangô de Pernambuco, fazem parte dessa cultura do maracatu. Né? Estão relacionados com essa expressão a ponto de que as nações de maracatu, elas prestam reverência aos terreiros. Inclusive, todos os instrumentais do maracatu, eles são consagrados em terreiros específicos em Pernambuco e também em Recife. O nome da nação, né, da nação baque virado, ela vem pela procedência dos membros, né, pela nação Cambinda e a nação Angola. Então, os grupos de maracatu, eles possuem a origem nessas comunidades periféricas de Recife, para ser considerado como maracatu rural, essas regiões periféricas. Então, a palavra maracatu, ela possui origem no termo maracá, que significa instrumento de percussão indígena, e catu, que quer dizer bonito. Então, seria uma maraca bonita, mais ou menos isso. E os instrumentos que o maracatu utiliza são a caixa, a alfaia, o abê e o gongue. O abê seria o chocalho de cabaça, né, que é feito com cabaças grandes e é todo trabalhado, ornamentado com miçangas. Os 3 tipos principais de maracatu, então, é o maracatu nação, que é o baque virado, o maracatu rural, que é o baque solto, e também o maracatu de rua. O maracatu de rua ele é uma versão mais popularizada, que já vai mais voltada para o carnaval. Então, ele se inspira nos outros 2, mas ele já é mais aberto, ele vai ter mais uma pegada mais de brincadeira. Acho que sobre maracatu, outra coisa interessante são as calungas, que são as bonecas do maracatu nação, do baque virado.
São bonecas negras que representam esses reis, essas rainhas. E deixa eu ver outra característica interessante do maracatu rural seriam esses bonecos em tamanhos grandes e o ritmo muito mais acelerado no maracatu rural, é muito mais rápido. A roupagem, né, a indumentária é feita com muita lantejoula, muito enfeite. E as golas grandes, as saias muito rodadas, isso representa força, né? Toda essa expressividade no vestuário representa força. Desculpa. Então, o maracatu de rua, que vai para o carnaval de rua, ele já ele mistura, né, essa solenidade da corte com esse ritmo mais livre, e ele já é constituído em forma de bloco carnavalesco, né? Ele vai ter mais uma pegada de bloco carnavalesco. Então, as raízes do maracatu são no candomblé e na jurema, né? Ele funciona como uma extensão do sagrado. Ele é considerado também o candomblé fora do terreiro, porque o cortejo ele vai utilizar toadas, as toadas são o que a gente chama de cantigas, né? E essas toadas e as danças, elas vão remeter à cultura de terreiro, trazendo conhecimentos e trazendo louvações aos orixás que são cultuados nos terreiros também. Então, ela serve também como resistência cultural e política contra o racismo religioso. Vamos ver o que mais temos sobre o maracatu. Aqui é importante a gente falar, acho que vocês estão vendo aí na foto, a gente está apresentando aí o maracatu Omo-Omi. O maracatu Omo-Omi é daqui da cidade de Matinhos. O grupo Omo-Omi, o significado da palavra Omo-Omi é Filhos das Águas. Ele nasceu em 2012 aqui na cidade de Matinhos, no litoral do Paraná, e é um grupo que é comandado pelo orixá Iemanjá Iacessu, que habita as águas profundas, as águas escuras, e é a filha e mensageira de Olokun, Seniadê. E as atividades desse coletivo incluem o estudo da tradição e percussão do maracatu de baque virado. Ele é originário em Pernambuco, então a tradição desse maracatu é da Jurema Sagrada e do candomblé Nagô. E ele se dedica principalmente às nações de maracatu do Encanto do Pina e Estrela Brilhante. Então, a raiz do maracatu Omo-Omi que tem aqui no nosso município, ela vem do Encanto do Pina e Estrela Brilhante, que são grupos de maracatu lá do Recife. Além do grupo Omo-Omi, aqui em Matinhos também temos o maracatu Baque Mulher, Matinhos. Ele é um grupo de maracatu de baque virado, também. Ele é composto exclusivamente por mulheres e a chefia desse grupo, ela é nacional e internacional. O Baque Mulher, aqui em Matinhos, ele é como se fosse uma filial, mas o grupo em si, ele é regido desde 2008 pela mestra Joana Cavalcante, que ela expandiu essas filiais para diversos lugares do Brasil e de fora do Brasil. Temos um grupo de maracatu, se não me engano, em Portugal. Portugal existe também um grupo do Baque Mulher. Todos eles são regidos pela mestra Joana, ela é a principal, a fundadora, e ela leva, através de oficina, os conhecimentos do Baque Mulher para todos os grupos filiais, né? Então, a ideia da mestra Joana, também baseada no maracatu Encanto do Pina, do qual ela faz parte, é dedicar-se à luta contra o machismo, o racismo e as formas de opressão através do tambor. Então, é isso que a gente tem sobre o maracatu. E aí, vamos falar um pouco sobre samba de roda. Tá todo mundo bem aí na chamada? Alguma pergunta ou tá tudo ok até agora? Tá tudo ok, tem gente entrando aí. Então, o samba de roda. E aí, olha como é importante a gente falar sobre isso, porque existe uma grande diferença entre samba de roda, roda de samba e samba de terreiro. Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, gente. O samba de roda ele vai nascer no Recôncavo Baiano, lá no século de 2017, né? Então ele vem da semba, né? Como foi falado antes, que é a umbigada, que é uma dança característica africana. Ele é uma expressão cultural que ela começa na senzala, né? Vai começar a aparecer após os rituais religiosos, quando acontecem os encontros religiosos, que na época eram chamados de calundos.
A partir disso, ao final dessas atividades religiosas, existe uma comemoração, e essa comemoração é o samba, que depois vai se tornar samba. Então, como é um estilo que surge lá na Bahia, ele vai trazer essas músicas, vai trazer um pouco de capoeira, e vai trazer um pouco dos orixás do candomblé, né, que depois vai se chamar candomblé, nessa época em que o samba foi criado, né, o samba do Recôncavo Baiano foi criado, ainda não existia o nome candomblé. Também pode ser chamado de samba de caboclo. Havia manifestações de entidades nessa expressão cultural. E dentro desse contexto do candomblé, né, o candomblé de caboclo, né, o samba ele é utilizado como parte do ritual, né? Então, o samba é um estilo musical que é criado dentro da concepção religiosa e depois é utilizado para festividades, mas ele nasce realmente ali para que os caboclos possam dançar. Os instrumentos utilizados no samba de roda, né? Por que chamado de samba de roda? Porque se formavam rodas para se dançar samba. Então, os instrumentos são a viola, o pandeiro, o chocalho, o ganzá, o reco-reco, o agogô e também o berimbau da capoeira e, logicamente, o tambor, né? O atabaque. Então, a formação é circular, em meia-lua, ao redor dos instrumentos musicais, e também tem essa influência da capoeira, por isso é feito aos pares, né? Um homem e uma mulher. E ela dança uma substituição da umbigada, né? Conforme uma pessoa entra na roda, ela dá uma umbigada na outra para tirar a pessoa de dentro da roda. E a pessoa substitui a outra com uma umbigada. Então, o samba de roda, ele é esse samba que vai nascer dentro das senzalas e lá no Recôncavo Baiano. Então, até hoje, ao final dos candomblés, ao final das festividades religiosas, a gente faz o samba de roda como confraternização e comemoração. Então, o samba de roda, ele é tanto dentro do terreiro, quanto após uma roda de capoeira, como ele também agora já é uma expressão sozinha e única. Já temos grupos de samba de roda, como, por exemplo, o Corim Leuá. Corim Leuá é daqui do Paraná, é um grupo de samba de roda, eles dão, inclusive, oficinas de samba de roda. E é uma expressão sozinha, avulsa do candomblé e avulsa também da capoeira, já é uma expressividade que acontece por si só, o samba de roda. Antigamente ele era totalmente relacionado, né? E aqui a gente parte para o samba de terreiro. Então, quando a gente fala samba de terreiro, todo mundo pensa, esse é o samba que é feito dentro do terreiro. Não. Esse é o samba que é feito dentro da quadra das escolas de samba. O samba de terreiro, ele é chamado assim porque quem toca dentro do terreiro, que antigamente era o nome da quadra da escola de samba. Terreiro é o espaço de chão de terra batida, aonde as pessoas se reuniam para compor samba, para compor o samba enredo e também para poder aproveitar o samba, porque no início o samba era criminalizado, era constituído dentro da lei da vadiagem, e por isso ele não era liberado para ser aproveitado na rua, né? A partir do momento que o samba começa a ser utilizado pela alta sociedade, conhecido pela alta sociedade, e acontecem as marchinhas de carnaval, acontece o samba canção, acontece a bossa nova, e o samba passa a ser mais bem aceito pela sociedade, a partir daí nasce o samba de terreiro, que é o samba que acontece nessas quadras aonde acontecem as formações das escolas de samba. Como a gente já falou antes, as primeiras escolas de samba, a primeira de todas foi a Portela, em seguida nós temos a Mangueira, o Estácio. Então, ali mais ou menos em 1930, o samba enredo começa a fazer parte, né, da vida dos sambistas, as pessoas que aproveitavam o samba somente no carnaval. E aí esse subgênero, né, do samba, que se torna o samba enredo, ele nasce ali no Rio de Janeiro, né, por conta dessas escolas de samba. E do samba de terreiro vai nascer o Partido Alto, que é outra forma de samba, o samba enredo, o samba canção, o samba choro, que é o chorinho, né, e o samba de breque, além do samba jazz e o samba rock, né? São várias formas, várias denominações do samba que vão nascer
do samba de terreiro, que acontece nas escolas de samba. Quando a gente terminar aqui, eu vou mostrar para vocês, vou dar só uma palhinha do som, né, da musicalidade, de todas essas expressões. Vamos ouvir um pouquinho de cada uma dessas expressões que a gente está conversando. O samba de terreiro, ele também nasce ali no quintal da Tia Ciata, né? Que é o berço do samba carioca, e é tocado com tantã, pandeiro, surdo, cuíca, tamborim, repique de mão, agogô, reco-reco, mas o mais característico do samba de terreiro é o uso de uma frigideira. Então, tocar com uma colher no fundo da frigideira é o som mais característico do samba de terreiro. Inclusive, é o que dá o compasso dos outros toques. Na base harmônica, tem o violão, que é o violão de 7 cordas, não é o violão comum, é o violão de 7 cordas, e o cavaquinho, que inclusive é o cavaquinho que nos desfiles das escolas de samba ele vai dar o tom. Ele nasce no samba de terreiro e ele parte para o samba enredo nas escolas de samba. Então é essencial. E, logicamente, os atabaques, né, que depois vão ser substituídos por outros tipos de tambor. E aí a gente passa para o samba de coco. Coco de roda ou samba de coco, também chamado de embolada, é um estilo de samba que tem origens no litoral e no sertão do Nordeste do Brasil. Ele nasce também no contexto da escravidão, possivelmente ali entre o século XVI e o XVIII, mais ou menos. A relação dessas manifestações com os terreiros, principalmente na Umbanda, né? Primeiro no Candomblé, mas depois na Umbanda, ocorre pela ancestralidade comum e o ambiente de resistência cultural, né? Que envolve a música, envolve a dança e acaba se misturando. Então, o coco de roda, o samba de coco, ele acaba sendo a manifestação do samba mais religiosa de todas, né? Até mesmo a sua expressão, ela é extremamente reverencial, né? A reverência espiritual é muito grande no samba de coco. O samba de coco ele é caracterizado pela dança e pela batida do bumbo ou do ganzá. Então, o som do bumbo é muito importante no samba de coco. E o coco de embolada, ele é uma forma mais rápida do samba de coco. E a musicalidade é feita no improviso, né? É criada no pandeiro. É com o pandeiro que se criam as letras e as músicas do samba de coco ou do coco de embolada. E ele é muito forte em Pernambuco, Alagoas, Paraíba. E é uma dança de roda também. É um ritmo dessa região do Nordeste do Brasil. Ele vai surgir, onde que surge o coco de roda? Ele surge ali nos engenhos de açúcar, ali no período que era chamado ainda Capitania de Pernambuco. Hoje em dia é onde fica o estado do Pernambuco, do Alagoas, da Paraíba, mas antes era a Capitania de Pernambuco. E é todo feito na base do bumbo. O bumbo é uma espécie diferente de tambor, que faz um barulho bem, bem alto. E a influência dele vem, né, desses batuques africanos e dos bailados indígenas, mas ele também vai ter uma relação muito forte com a festa junina. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre o quanto a festa junina é influenciada pela cultura de terreiro. Então, coco significa cabeça. E é de onde vêm as músicas, né? As músicas, as letras vêm da cabeça e é por isso é samba de coco, porque é o samba que foi feito com o coco, com a cabeça. Vai ter influência indígena também, além da africana. Então, a roda, ela é feita o círculo, e aí dentro são dançados aos pares, ou formadas fileiras, assim como nas festas juninas, né? Por isso ele vai dar esse segmento da festa junina. Então, ele vai receber outros nomes, né? Além do coco de roda ou samba de coco, ele também vai receber o nome de pagode, vai receber o nome de zambê, também é chamado de coco de usina, né? Mas é mais raro ser chamado de coco de usina. Coco de embolada, que a gente já falou. Coco de umbigada também é chamado de coco de praia.
Coco do Sertão. Então, ele é o coco, em vários lugares ele é chamado por nomes diferentes, até no mesmo lugar chamado por 2 nomes. E o coco de Zambê, ele é uma derivação, né? Ele é uma dança de roda tradicional quilombola, né? O coco de Ganzá. Ele já é uma dança que não vai trazer tanto as características indígenas, ele vai trazer mais a característica quilombola, e ele é do Rio Grande do Norte, ali, principalmente ali em Tibaú, do Rio Grande do Norte, é um dos locais principais do coco de roda. Não, desculpa, do coco de Zambê. E como ele é uma dança litorânea, ele envolve muito a cultura praiana, né? E também os engenhos de açúcar, mas principalmente as comunidades pesqueiras, os pescadores. Então, ele está muito envolvido com os povos tradicionais da pesca, né? Os pescadores artesanais. E o coco de roda, ele recria a dança conforme a população do local, né? A dança do coco de roda, ela vai ser característica conforme a localidade. E a cadência também, ela é feita com tamancos, né? A dança, ela é feita usando tamancos. Então, também do coco de roda vai nascer o que aqui no litoral do Paraná a gente conhece como fandango. Então, ele é o pai do fandango, né? O coco de roda. Então, a sandália de madeira, ela é como se fosse um quinto instrumento. Ela vai compor junto com o ganzá, junto com o tambor, né? O tamanco, ele também vai ter uma sonoridade com os dançantes. Estamos bem até aqui? Temos perguntas? Nada? Então, vamos falar de maculelê. Maculelê eu tenho muito carinho em falar, porque eu coreografei maculelê, e para mim ele é uma expressão que também remete à luta, né? Eu acho que ele nos traz muito dessa espiritualidade, desse lado afro-indígena guerreiro, né? Então, o maculelê, ele nasce ali no Brasil Colônia também. Ele foi registrado em 1575 em Santo Amaro da Purificação, então ele é muito antigo, é uma das expressões artísticas, culturais mais antigas que tem afro-indígena, e ele, em princípio, ele era considerado uma arte marcial, e depois ele se tornou uma dança, né? Uma dança coreografada. O nome, maculelê, a palavra maculelê, significa provocação, desafio. Né? Então, maculelê significa desafio. Quando você dança maculelê, você dança desafiando. Ele nasce com uma forma de autodefesa e ele representa uma simulação de luta. A dança do maculelê, ela simula uma luta com bastões. Esses bastões são chamados de grimas. No maculelê, a ideia inicial, né, a criação, era a defesa da tribo. Então, ele usa esses 2 bastões, essas 2 grimas, para se defender contra a invasão de rivais, né? A invasão de uma tribo rival ou invasão dos brancos dentro das tribos indígenas. Então, ele nasce da cultura indígena e depois ele mescla com os tambores da cultura afro. Então, no século XX, mais ou menos, ali no começo do século XX, o maculelê quase desapareceu, mas ele foi resgatado pelo mestre Popó, da capoeira, né? O Paulino Aloysio de Andrade, em 43, e aí ele passa a ser uma integração da capoeira. Após as rodas de capoeira, acontecem apresentações de maculelê. Então, como ele foi resgatado, esse grupo do mestre Popó, que traz para dentro da capoeira o maculelê, ele era formado de ex-escravos malês, né? Então, muito do maculelê foi utilizado também na revolta dos malês como forma de proteção para os negros e os indígenas. E como que funciona o maculelê? Ele é em contagem de 4, né? Todas as coreografias, os atos coreográficos são feitos em contagem de 4. Então, onde no 4, né? 1, 2, 3, 4. No 4, as baquetas, né? Essas grimas, elas se chocam entre os oponentes.
Então, esse uso desses bastões de madeira é o que dá o ritmo da dança do maculelê. As apresentações elas são feitas também em roda ou de forma coreografada, mas sempre em duplas, né? Porque existe essa necessidade de troca. O que mais do maculelê? Os cantos vão misturar a língua africana com o português. O uso de roupa normalmente é com saias de fita ou saias de tecido em fita ou em sisal. Então, a indumentária, né, a fantasia, digamos assim, utilizada no maculelê, ela é característica com saias de sisal ou de palha, mas também de fitas de tecido, de faixas de tecido amarrados. Então, o maculelê ele vai utilizar as grimas para fazer esquivas, ataques e defesas. E os participantes eles vão desferir os golpes no ritmo da música e vão se defender. E aí isso se torna uma coreografia. Ele é acompanhado por atabaque. Geralmente é somente o atabaque que acompanha o maculelê. E a musicalidade do maculelê, o interessante é que assim, ele vai usar os 3 tipos de atabaque que são os que a gente usa no candomblé, que é o rumpi e o lê, né? Ele vai usar o conjunto de atabaques, mas a sonoridade da música utilizada no maculelê é o que vai trazer a base do ritmo do funk batidão. Isso que é uma curiosidade mais interessante do maculelê, é que essa sonoridade do maculelê vai trazer a sonoridade utilizada no funk batidão. Então, esses ritmos são de raízes banto Angola, né? Então, as grimas do maculelê, elas são feitas de madeira, né? De madeira. A gente está acostumado com as hastes de agdavi, de atori, que a gente utiliza hastes de goiabeira ou de outras árvores assim um pouco mais duras. Então, o material da grima ele é resistente, ele é mais grosso, né? São troncos ou são galhos um pouco mais grossos que é trabalhado. Geralmente é de cedrinho ou de madeiras um pouco mais resistentes, porque quando eles se chocam, eles não podem quebrar. Por isso não dá para usar os mesmos que são utilizados no tambor, né? Tem que ser algo um pouco mais rígido, mais resistente. Então, eles são bastões cilíndricos em torno de 40 centímetros, mais ou menos, que são utilizados para a dança do maculelê, né? Para a luta do maculelê. Se costuma fazer o acabamento lixando essas grimas para utilizar. Então, a grima ela é essencial. O maculelê não se dança sem a grima. E esse termo grima ele vai variar de esgrima, né? Que é uma arte marcial com espadas europeia. Então, apesar da grima ela se parecer com um agdavi ou com um atori africano, o nome grima que foi colocado foi por conta da esgrima, porque o maculelê ele parece uma esgrima dançada. Então essa a particularidade do maculelê, é como ele faz alusão à cultura europeia através da esgrima, mas ele traz a dança africana e as características indígenas todo nele. Por isso que eu particularmente tenho muito amor no maculelê e tive a honra também de fazer coreografias que venceram concursos de maculelê e sou muito feliz de ter feito muito maculelê na minha vida. Agora a gente vai falar sobre o afoxé. O afoxé ele vai nascer ali no final do século XIX, ali quando começam os primeiros blocos carnavalescos de rua, e ele vai nascer do candomblé da Nação Nagô, nas ruas de Salvador, ali em torno de 1895, e ele é considerado a manifestação mais antiga da cultura negra no carnaval baiano. E ele funciona como uma extensão do terreiro de candomblé, e muitos chamam ele de candomblé de rua, né? O afoxé ele vai levar o povo de santo para a rua, na frente, antes de passarem os blocos carnavalescos, ou até mesmo antes de passarem as escolas de samba, onde o povo de santo vai abençoar através de canto e de dança, através de água de cheiro, a rua, né, a avenida por onde os desfiles vão acontecer, saudando a Exu como mensageiro, como protetor, para que os trabalhos que vão acontecer ali, que são festivos, que são alegres,
tragam felicidade, não tragam nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de perigo para os brincantes, né? Então, os primeiros registros, embora seja uma herança secular, o primeiro cortejo registrado foi em 1895, que era chamado Embaixada Africana, né? Era formado por negros de etnia Nagô e se chamavam o afoxé Embaixada Africana. A consolidação do afoxé, ela acontece após um período de repressão, onde realmente por muito tempo não se podia brincar carnaval e muito menos expressar candomblé publicamente, né? A religiosidade foi muito perseguida. Então, ele vai se fortalecer com o grupo de afoxé Filhos de Gandhi. Em 1949, dia 18 de fevereiro de 1949, nasce o afoxé Filhos de Gandhi, que ele é criado por estivadores de Salvador, dali da área portuária de Salvador. E aí ele ganha grande expressão com as vestimentas branco e azul, que vão remeter a Gandhi como um grande líder espiritual negro. E aí ele vai sofrer renovações ali mais ou menos nos anos 70, 80, vai ter novos grupos que estão relacionados ao movimento Black Power, onde vai nascer o grupo Badawi, em 1978. E os instrumentos que acompanham o afoxé são o agogô, o xequerê e o atabaque, e o afoxé como um instrumento musical também, né? É uma forma de instrumento que é chamado de afoxé. E os movimentos e as coreografias que são feitos no afoxé, eles remetem à energia dos orixás, das divindades africanas e dos nossos ancestrais. E sempre acontece com muita roupa branca, porque o afoxé ele é realizado geralmente por povos de santo, por povos de terreiro, povos de axé, mas também por muita roupa colorida característica da nossa cultura de terreiro. E aí, o que a gente pode falar sobre a afoxé? Muito pertinho da gente, nós temos o grupo em Paranaguá, né, que é o Filhos de Iemanjá, que é uma cidade polo importante. O afoxé Filhos de Iemanjá ele já acontece há muitos anos ali no centro histórico. Ele vai passar por uma região grande que vai englobar ali a Igreja de São Benedito dos Pretos e a Ilha de Valadares. Então, ele faz um circuito grande e se encontra na borda do rio. O foco do afoxé Filhos de Iemanjá é contar a história afro-brasileira do litoral paranaense e resgatar a memória da escravidão na região. A região ali de Paranaguá é muito marcada pelo período de escravidão, então o afoxé ali ele vem com essa força. E em Curitiba nós temos o grupo afoxé Aie Laiô, que é hoje presidido pelo Baba Ibe, de Logon-Edé. Anteriormente foi presidido por outros sacerdotes, como o meu sacerdote, Cafumi Lodé, posteriormente por Veco de Oiá, e outras personalidades do candomblé curitibano. E ele atrai personalidades do candomblé de diversas regiões do Paraná para se unir, né, na abertura do Carnaval de Curitiba. Então, ele tem uma resistência de mais de 40 anos louvando ao sagrado. Já é um período muito grande no afroxé curitibano. E ele engloba diversos terreiros. Ele acaba se apresentando com uma união de terreiros, não só de Curitiba e região metropolitana, mas também uma união de terreiros de outras regiões do Paraná. E o bloco ele foi fundado, né, pelo meu avô de santo, Odel Tayossi, o pai José Francisco, mas compunham o bloco, no início, a mãe Arilda de Ançã, o meu pai de santo, o pai Cafumi Lodé, Sebastião Braz, o Tata Fernando Costa, o César de Ançã, o pai Altevir Tarachuque, o Veco de Ançã, meu padrinho, o pai Manuel Muzilo, também referência no candomblé Angola, de Curitiba, o Pejigan Glauco Souza Lobo, já falecido também. Estamos falando de celebridades que já nos deixaram, que já partiram para entular. Mas foram eles quem criaram o afoxé aqui do Paraná. E hoje o Paíbe de Logum é presidente do bloco e leva adiante, já tem muitos anos já. Então, desde 1970, nós temos afoxé no Paraná, representado hoje pelo Paíbe.
Temos perguntas? Não? Pessoal, quem quiser fazer perguntas, quem tiver algo a dizer, a acrescentar nessa fala, é só pedir que a gente abre para que vocês possam falar também. Aqui eu estou trazendo um básico de conhecimento sobre a cultura que brota de dentro do terreiro e que eclode para o Brasil inteiro, mas todo mundo que tiver alguma contribuição, por favor, podem falar, tá? Pessoal que tem segmento de maracatu, segmento de samba, samba de coco, samba de roda. Se alguém quiser fazer contribuições aqui, estamos abertos. Pessoal, vocês se importam da gente dar 10 minutinhos de intervalo? Só para a gente tomar uma aguinha aqui. 10 minutinhos de intervalo. Podem até permanecer na chamada, é só fechar a câmera, fechar o áudio e a gente já retorna, tá? Olha, vai dar 9 horas agora, 9h10 a gente retorna, tá bem? Obrigada, gente. Até já.